Olá! Vamos continuar aqui com a nossa imersão. Hoje nós vamos falar sobre as causas do autismo, intervenções com evidência. Hoje o assunto vai ser bem denso, tem vários tópicos. Se você perdeu a aula anterior, que foi sobre a história, volte lá. E lembre, gente, que eu tenho um site que é o www.daniacf.com, que é recheado de material gratuito. Inclusive, eu tenho um curso gratuito sobre autismo com mais de 40 horas lá. Então, entre, acesse, cadastre e baixe tudo que você puder de lá, porque foi feito para você, assim, com muito carinho. Só para você ter uma noção do que a gente ainda vai conversar aqui nessa imersão, hoje nós vamos falar especificamente sobre o autismo, tentar de forma um pouquinho mais aprofundada, mas a gente ainda vai falar sobre pesquisa, as próximas aulas, tá, gente? Sobre pesquisas relevantes, que é muito importante a gente estar antenado com o que tem mais novo e relevante sobre o assunto. O DSM-5 e o CID-11, porque eu sei que tem muita dúvida sobre esses dois nomezinhos, então vai ter uma aula dedicada a isso. Avaliação para autismo, sim, nós vamos falar sobre avaliações para autismo, práticas com evidência, vamos entrar um pouquinho mais profundo sobre as práticas com evidência, um pouquinho não, né? Bem mais profundo do que a gente vai trazer hoje. Eu vou trazer uma pincelada global, que é muito importante, e nessa aula a gente vai se aprofundar sobre essas práticas com evidência. As etapas das terapias com evidência. Olha, essa aula, assim, ela, todas foram feitas com muito carinho, mas essa em especial é assim, é a cereja do bolo, gente. Ela é muito importante. Então, vamos ficar conectada aqui nessa imersão que vai ter muito conteúdo. Preparado? Vamos lá. Vamos começar. O autismo, gente. O autismo, como você acompanhou na outra aula, né, é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, a gente já pode ver os sinais, os sintomas na primeira infância ali. Tem pesquisas trazendo que nos primeiros meses de vida a gente já pode ver certas características do autismo, né? O autismo ele é multifatorial e multigênico. Então a gente tem que ter isso muito na cabeça. São muitos fatores que para a gente dizer que uma pessoa é autista ou não. Então não é uma coisa tão simples. Vamos lá, vamos lá. As causas do autismo hoje, o que a gente sabe é que elas são genéticas. Eu vou falar sobre a pesquisa, né? Mas durante as fases embrionárias podem ocorrer mutações por fatores ambientais nesse ambiente intrauterino que corroboram para as modificações gênicas. E essas modificações elas podem também ter sido carregadas pelos pais. Então, assim, o que é importante a gente entender é que tudo começa nessas primeiras divisões celulares, durante a formação do feto. Então, quando a gente fala sobre o fator ambiental, que é o que traz a pesquisa da JAMA, né? Eu coloquei todas as referências bonitinhas aqui sobre as causas do autismo, né? Quando se fala em fatores ambientais, a exposição de agentes, a exposição no ambiente intrauterino. Então, aqui, ele fala sobre drogas, infecção, trauma, enfim, ele traz várias questões, várias hipóteses sobre essas causas ambientais. A gente não fala sobre a causa ambiental, a criança nasceu e está ali no ambiente. Não, não é isso. É essa exposição dentro do ambiente intrauterino, nas primeiras divisões celulares. Então, isso a gente tem que ter muito claro quando a gente fala sobre isso. O autismo, gente, então ele é genético. Bateu uma tela ali, ele tem essa relação genética. Tá aqui as referências dessa pesquisa, eu não vou entrar muito profunda sobre ela, então vão atrás, é uma pesquisa muito robusta e eu acho que todos devem ter acesso, então coloquei bem aqui pequenininho, bem aqui embaixo, tá? A fonte bonitinha sobre a pesquisa. Eu tenho um vídeo, se eu bem me lembro, tá no meu curso gratuito que eu falo mais aprofundado sobre essa pesquisa, porque a gente tem muito assunto aqui para falar ainda. Então, você vai se perguntar, né? Que é o que todo mundo se pergunta. Dani, essas causas do autismo, elas são genéticas? E os primeiros sinais ocorrem na infância? Qual é o motivo de nem todos serem diagnosticados de forma precoce? Então, vamos lá.
Vamos lá, porque essa pergunta ela é extremamente importante. Ela tem muitas coisas para a gente discutir. Primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe exame para saber se a pessoa é autista ou não. O diagnóstico ele é clínico e a gente vai entender o que vem a ser um diagnóstico clínico. Não existe exame de sangue para saber se é autista ou não. O eletroencefalograma, ele não vai falar se é autista ou não, tá, gente? É outra coisa, é outra história. Exames de imagem. Os exames de imagem estão trazendo muitas informações sobre algumas questões sobre autistas, mas ele não consegue diagnosticar se é autista ou não. E a gente chega no exame genético, outro exame que não vai dizer se, não vai falar a causa, não vai falar o autismo veio do pai e da mãe. Não, gente, pelo amor de Deus. Através do exame genético não vai falar se é autista ou não, também não. Não, a gente já sabe que vários genes foram mapeados, mas tem muitos outros genes ainda para ser mapeados. Nós temos que desenvolver. O exame genético ele vai ajudar muito na parte farmacológica, na parte de saber de predisposições a outras comorbidades. Então, ele vai trazer informações super valiosas em relação a isso, mas não em relação se é autista ou não. Então, isso a gente tem que deixar muito claro. Outra coisa também que a gente tem que deixar claro é que esses genes que são mapeados entre o autismo estão correlacionados a outros transtornos também. Então, existem genes que estão correlacionados ao autismo e ao TDAH, tem genes que estão relacionados ao autismo e o transtorno de ansiedade. Não é à toa que tem uma outra pesquisa que a gente vai falar na outra aula, que, por exemplo, 81% dos autistas têm TDAH. E justamente por essa correlação. Então, quer dizer, a gente vai pelo outro caminho, que a mesma coisa, 81% de quem tem TDAH tem autismo. Não, não, não. A correlação não é assim, é só de um lado, tá, gente? 81% dos autistas têm TDAH. A pesquisa, ela trouxe esse dado pra gente, só para deixar muito claro. Então, se a gente não tem nada disso, a gente não tem um exame, a gente tem que fazer um diagnóstico clínico. O diagnóstico clínico ele é observacional. Para a gente observar comportamento, a gente tem que observar esse comportamento ao longo do tempo. Então, existem vários instrumentos criados para que a gente consiga eliciar, para a gente poder enxergar de forma um pouco mais rápida certas características, né? Então, só para a gente ter uma noção sobre o que a gente enxerga durante um tempo. Por exemplo, a gente está vendo uma criança enfileirar carrinhos. Isso daí a gente está vendo durante um dia, essa questão dela enfileirar, não só carrinhos, enfileirar coisas. Então a gente foi olhar esse comportamento de enfileirar das 8 da manhã às 18 da noite. Então enfileirou ali uma, duas, três, blá, 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 e foi fazendo esse comportamento de enfileirar várias vezes durante o dia. Quando a gente vai olhar no campo da frequência, a gente coloca um em cima do outro. Então, ela enfileirou aqui às 8, depois, digamos que foi aqui às 10, 11, 12, aí depois, em outro momento do dia, até chegar lá no final. Isso daqui eu não estou colocando o número de carrinhos no número de objetos. É quando ela enfileira. Por exemplo, estava aqui com certos objetos na mesa e ela pegou e enfileirou. Aí estava em outro e enfileirou. Então é isso, tá, gente? É o comportamento de enfileirar. E aí, a gente, do campo do tempo, a gente vai para a frequência. A frequência, gente, ela é cíclica, então a gente enxerga uma coisinha em cima da outra. Essa coisinha em cima da outra, que é o comportamento, ó, ele enfileirou aqui, às 8, depois enfileirou, a gente junta tudo isso, e é isso daí a gente chama de espectro. Espectro é a amplitude de alguma coisa, é a intensidade. Então, se a gente começa a olhar vários comportamentos, a gente vai ter vários espectros, um para cada comportamento. Isso daí é uma fotografia da pessoa. A gente pode analisar isso sobre várias questões nossas. Para a gente poder falar que uma pessoa é autista ou não, a gente tem que enxergar esses espectros, esses comportamentos que incorporam a questão do diagnóstico, né? Que é a questão de padrões restritos, repetitivos e várias outras características diagnósticas. Então, os instrumentos vão ajudar a gente a enxergar isso, né? Essa fotografia do momento. Então, nós temos o IMChat, nós temos o CARS, nós temos o ADOS, que vão nos ajudar a acelerar esse processo.
Outro ponto também, gente, é que nem todos os profissionais eles são capacitados para isso. Um médico, por exemplo, durante uma consulta, ele tem uma amostragem pequena de tempo para enxergar isso. Se ele não tem bons instrumentos para conseguir perguntar para os pais ou para testar com a criança também, ele não vai conseguir enxergar certas coisas. Se ele também ele está desatualizado, se ele é aquele médico que está ali no DSM-4 ainda, né, que a gente vai falar mais sobre DSM, ele vai perder aquele autista nível 1 de suporte, aquele autista que você precisa de uma amostra comportamental, uma amostra de tempo muito maior para enxergar os comportamentos autísticos dele, né? Os comportamentos que caracterizam. Então, nós temos essa questão também que pesa bastante. Então, vamos lá. No Brasil, o diagnóstico é super tardio. Se a gente vai nos documentos lá nos Estados Unidos, eles se criticam falando que o diagnóstico lá é tardio demais. E eles têm uma média de diagnóstico de 4 a 5 anos de idade. No Brasil, assim, essa idade quase que certeza é muito mais avançada, só que a gente ainda não fez um levantamento maciço desses dados. A gente não tem nem o que comparar, então a gente importa dados dos Estados Unidos o tempo todo para entender. E os estudiosos estão trazendo que a intervenção precoce, ela permite reduzir essa manifestação completa do TEA. Quando a gente fala manifestação completa do TEA, dos déficits, gente, a gente não está querendo normalizar ninguém, falar assim, vai deixar de ser autista. Eu, como vocês sabem, né, quem assistiu a primeira aula, sabe muito bem que eu sou autista também. Eu tenho várias características autísticas, eu tenho eu tenho dificuldades com alguns padrões restritos, eu tenho trabalhado cada vez mais nisso, eu tenho melhorado muito em relação a isso desde mais nova para cá. Eu tenho várias estereotipias também, né? E quando eu tô mais nervosa, quando eu tô num ambiente mais estressante, certas estereotipias aparecem mais do que outras. Então, essa que é a questão, né, gente? A gente não quer normalizar, porque as estereotipias a gente sabe que algumas elas podem ser muito importantes para o indivíduo. O que a gente quer é diminuir o transtorno desse indivíduo através de estimulação precoce. Então, o fato dele se comunicar mais, saber se comunicar, falar sobre os sentimentos, sabe? É extremamente importante para ele, para esse desenvolvimento. Então, se a gente sabe que o autismo está ligado a uma condição de neurodesenvolvimento, se uma estimulação precoce pode ajudar no desenvolvimento desse indivíduo, diminuindo essa questão do transtorno, por que não, né? Investir nisso. E a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela traz várias características autísticas, ele tem um documento extremamente robusto sobre isso. E eu vou listar aqui para a gente ficar atento, né? Que é perder habilidades já adquiridas, como babucia ou gestos deidéticos de alcançar. Então, tipo isso daqui. Perder habilidades já adquiridas, a gente vai falar mais sobre isso, sobre a poda neural, que é uma característica, né, no autismo. A poda neuronal, ela acontece em todos os indivíduos, gente. A poda neuronal tem que acontecer, que é a morte programada de neurônios. Só que no autismo, essa poda é meio irregular. Então, com isso, existem idades onde essa poda é mais acentuada, já que ela é irregular, né, já que ela é ineficiente, é, existe essa perda de habilidades. O contato ocular ou sorriso social, então, é reduzido. Não se volta para sons e ruídos e vozes do ambiente. Quando não se volta, a gente tem que ficar muito atento à relação a isso. Não se volta em que frequência? Então, assim, não se volta a maioria das vezes? Então, muito assim. Não apresenta sorriso social, também é outra questão, né? Não apresenta. Não é uma coisa binária. É uma questão de, a maioria das vezes faz, então a gente sempre tem que estar atento a isso. Baixo contato ocular e deficiência no olhar sustentado, baixa atenção à face humana, preferência por objetos. Então tem uma pesquisa muito interessante mostrando, né, uma criança típica olhando para o rosto da mãe, para onde que ela olha.
a triangulação que ela faz enquanto uma criança já com características autísticas, quais são os elementos que ela mais observa, né, que ela mais se atenta, não seguir, demonstrar, não seguir objetos e pessoas próximos em movimento, apresentar pouca ou nenhuma vocalização, então aqueles babucios, né? Isso daqui é já a gente levantando certas características com as crianças pequenininhas ali de 0 a 1 ano, não aceita toques, aquela criança que não gosta de colocar no colo, mas isso não é regra. Por exemplo, tem crianças que já necessitam desse toque exagerado, desse aperto, que é o caso, por exemplo, do meu filho. Meu filho ele tem essa necessidade de ficar mais afagado, então, até para ele se regular mesmo sensorialmente, ele vai para debaixo das almofadinhas que dá essa pressão para ele. Não responder ao nome, imitação, na maioria das vezes, tá? A gente sempre pensa, na maioria das vezes, imitação pobre, baixa da frequência de sorriso e reciprocidade social, bem como restrito engajamento social, pouca iniciativa e pouca disponibilidade de resposta. Interesses não usuais, como fixação em estímulos sensório-visormotores, incômodo incomum ao som alto, ou também pode ter a busca pelo som alto, tá bom? Tá? Bem, é muito importante colocar isso. Distúrbios do sono moderado ou grave, isso é muito comum, gente, no autismo, esse transtorno do sono. A gente vai. Não, esse daqui não vai chegar a falar, porque assim ia ficar gigantesco, né? As aulas. Irritabilidade no colo ou pouca responsividade no momento da amamentação. Então, a mãe tá olhando ali o bebê, essa troca de olhares é o que é esperado, né? A criança ficar brincando ali com o cabelo da mãe, olhando para a mãe, essa troca, né, de olhares, e muitas vezes isso não acontece na amamentação. Correlações. Vários estudos têm buscado correlacionar o autismo com outras questões, como manchas pelo corpo, né? Eu tenho até uma coleção de manchas. Tamanho do perímetro cefálico, prematuridade. Algumas dessas pesquisas elas estão se mostrando com evidência robusta, enquanto outras estão sendo descartadas. Então a gente tem que lembrar que são correlações ainda. Não dá para se diagnosticar com base nessas correlações, tá? Então, vamos lá, gente. Eu já falei um pouco sobre a poda neuronal, que ela ocorre em várias fases da vida. Várias. O tempo todo a gente tem uma morte programada de neurônio. As nossas células, o nosso DNA ali está escrita quando os neurônios eles vão morrer, quando eles vão nascer. Enfim, a gente tem tanto a neurogênese, né, como a apoptose, elas estão ali definidas nos nossos genes, né? Então, só que tem fases na nossa vida que isso é muito, muito acentuado. A gente nasce com um número abrupto de neurônios, porque a gente tem que aprender muito rápido, a gente tem que aprender tudo e a gente tem que tentar absorver o máximo que a gente pode do ambiente. Então, por isso que a gente nasce com tantos neurônios assim. Mas com o tempo, o organismo entende que, ok, a gente não precisa disso tudo, porque a gente aprendeu o que é o básico, a gente aprendeu uma língua, a gente aprendeu relações sociais, a gente tem que focar no que é importante. E aos 2 anos acontece essa primeira poda. Só que no autismo, como ela é ineficiente, essa poda, essas habilidades, elas são perdidas. Ela é ineficiente, certas bases da aprendizagem não foram feitas de forma adequada, então elas não foram reforçadas, né? E a gente tem essa perda. Então a gente tem essas duas questões, né? Essa parte comportamental de não ter sido reforçado certos caminhos de forma adequada e uma poda neuronal ineficiente. Essa primeira poda, infelizmente, existe um nome muito infeliz do autismo regressivo, que é onde muitas crianças perdem habilidades, e está muito correlacionado a esses dois fatores. Então, aos 15 anos, existe uma segunda poda muito, muito, muito forte, que está correlacionada à esquizofrenia.
Mas aí a gente separa, tá, gente? Eu estou falando sobre autismo. Só estou trazendo esse segundo dado para que você saiba que por volta ali dos 15 anos existe essa segunda poda, que ela é bem considerável. E aí, vamos lembrar o seguinte, das janelas de desenvolvimento. Nós temos, hoje a gente sabe, né, que durante a nossa vida inteira, nós temos criação de neurônios, só que não é tão acentuada quanto nessa primeira infância. Ela é ínfima perto do que a gente tem da plasticidade neuronal dos nossas crianças. Essa janela, ela fica escancarada ali até os 3, 4 anos de idade, é onde a criança tem um ápice de desenvolvimento. Depois ela começa a reduzir. Até ali por 7 anos, a parte da fala, ela tá bem aberta também, né? E ela vai reduzindo dos 4 aos 7 anos, ela não fecha, mas fica tudo mais difícil. A comunicação fica fluente. É difícil a gente aprender um segundo idioma, por exemplo, depois dos 7 anos. Então, é isso que eu quero ter em mente. Por isso que a estimulação precoce é tão importante. Da mesma forma que existe alguns estudos que trazem a questão da leitura, da escrita até os 14 anos, que é muito importante aprender ali. Então, a gente tem que focar muito no desenvolvimento precoce por conta dessas janelas de desenvolvimento. E, novamente, não é para normalizar, é para reduzir a questão do transtorno, reduzir o sofrimento do indivíduo. E aí, a sociedade americana, né, ela traz essa pesquisa que mais de 2%, agora a gente sabe que mais de 2% dos autistas, da população geral, é autista. No Brasil, a gente ainda carece de muita pesquisa, mas é um número bem abrupto. E as pessoas vão se perguntando por quê? Por que os números estão aumentando? O mais óbvio, né, é a questão dos critérios diagnósticos que alteraram, do DSM-4 para o DSM-5, englobando o maior número de pessoas e, com isso, mais profissionais capacitados, mais políticas públicas e, logo, mais diagnóstico. Tem uma questão também, gente, que é um fator importante, que a medicina está evoluindo. Antes, existe uma correlação que está se fortalecendo muito sobre a prematuridade e o autismo. Então, por exemplo, meu filho, se não fosse o avanço da ciência, um exemplo livre aqui, ele não teria sobrevivido, porque ele foi extremamente prematuro. Eu sou autista e por conta dos avanços da ciência, se não tivesse o avanço da ciência, eu teria morrido. Eu não teria sobrevivido. Eu não fui prematura, mas minha mãe, ela passou um sufoco a gravidez inteira, sangrando, ela teve muitas complicações durante a gravidez. Então, o avanço da medicina está permitindo que nasçam mais pessoas com deficiências, enfim, com várias características. E isso é ótimo, porque são vários cérebros enxergando o mundo de uma forma totalmente diferente. Então, assim, isso daqui são apenas correlações que eu estou trazendo para vocês, tá bom? A parte desse aumento é por conta do DSM-5, por conta dos profissionais, existem várias pesquisas trazendo isso, como a questão da prematuridade também. Então, assim, isso são correlações. Um fato é que mais de 2% da população norte-americana, no caso da pesquisa, é autista e a gente traz esse dado para o Brasil, né? A gente traz essa forma. Então, a gente está lá com uns 4 milhões mais de 4 milhões de indivíduos possivelmente autistas no nosso país. E, gente, vou dar uma pincelada rápida, porque a gente vai ter uma aula só sobre isso. Uma sociedade americana, né? Ela se uniu para trazer as pesquisas com evidência intervenções com evidência. Então, ela classificou, ela estudou, trouxe vários estudos para classificar o que tem uma evidência estabelecida,
o que não tem evidência estabelecida e o que é intermediário. Aqui eu só estou trazendo para vocês o que é estabelecido e o que não é estabelecido, mas na aula que vai ser só sobre isso, a gente vai detalhar também sobre as emergentes, que elas são muito importantes. Então, sim, basicamente quase todas essas itens aqui são com base na análise do comportamento aplicada. Quase todos esses itens aqui, e eu trago um dos pontos que é muito importante, que é o treinamento parental, que ele traz aqui que tem evidência estabelecida, gente. Treinamento parental é extremamente importante, extremamente robusto. E o que não tem evidência estabelecida para autismo, tá, gente? Para autismo, deixa fato aqui, é intervenção comportamental para o autismo. Então, a gente tem que ter muito isso daqui. Então, retirar glúten, caseína, o assistência animal, for time, enfim, traz toda essa questão que essas daí não têm evidência estabelecida para autismo. Aí você fala, mas eu tirei a caseína, tirei a lactose do meu filho, ele melhorou. Possivelmente ele tinha esse problema, não quer dizer que está correlacionado ao autismo isso. Gente, eu sou autista e eu tenho problema com glúten e lactose, mas não quer dizer que por eu ser autista que eu tenho problema com glúten e lactose. Foi simplesmente uma aconteceu, eu tive o azar de ter essa questão. E, infelizmente, o meu filho tem problema com lactose recentemente, né? Recentemente ele começou a ter problema com lactose e aí nossa casa tem que ser livre de glúten e lactose por conta dessa questão. Eu não posso e por isso vocês, quem sabe, quem mora numa casa com uma pessoa que não pode comer glúten, especialmente o glúten, né? Sabe muito bem que a casa inteira acaba seguindo essa dieta. Então é só para deixar claro isso, porque depois as pessoas acham e falam, mas a Dani não consome, tá falando. Então, assim, para a questão comportamental, para melhoras comportamentais em relação à aquisição de fala, aquisição, são, não tem evidência. Mas se a pessoa tem problema com essa, tem restrições alimentares, tem essa questão, e a gente tem uma alimentação que é excessiva com glúten, com lactose, a alimentação brasileira tem muito isso daí incorporado, então vai fazer mal, vai simplesmente fazer mal. Então é bom a gente deixar essas questões separadas, né? A parte comportamental da questão do indivíduo ter esse problema. Entre essa lista aí, a terapia de choque também não tem evidência, tá, gente? Porque vira e mexe rola isso daí na internet para deixar muito claro. E aí a gente chega de um passo a passo, né, do diagnóstico à intervenção. Monitoramento e desenvolvimento. Gente, monitoramento e desenvolvimento tem que ser feito pelos pais, pelos cuidadores, tem as cadernetas de vacinação, aquele pediatra, né, que vai estar sempre acompanhando a criança. É importante que seja olhada. Olha, eu vejo que assim, a caderneta, ela é riquíssima em informação e poucos sentam para dar uma lida, né, de cabo a rabo, né, olhar lá, vamos ler, vamos sentar para ler essa ferramenta. E ela é muito importante para o acompanhamento. Acendeu a luzinha vermelha ali, a criança não está desenvolvendo conforme os pares da mesma idade, a gente vai fazer uma triagem e avaliação de desenvolvimento. Aí existem vários instrumentos. A gente começa lá com instrumentos de risco para autismo que é obrigatório. A gente vai ter uma aula sobre isso, é obrigatório, tipo o MChat, a DOS, ATA, CARS. E visto isso, tem essa luzinha. Tem um atraso de desenvolvimento aqui, a gente não sabe se é autismo ou se é autismo mesmo. Então, a gente vai fazer um rastreio de repertório comportamental. E aí, entre instrumentos como VibMap, Ables, uma análise comportamental mesmo, né? Então, a gente traz toda essa questão. Feito isso, vai feito um programa, um plano individualizado para essa criança, programas individualizados, adequações a esses programas. Então, a gente vai seguir nessa nossa imersão sobre autismo, a gente vai falar sobre esse passo a passo em uma das aulas, tá bom? Então, se liga aí. E falar, pelo amor de Deus, gente, a gente tem que ter muito cuidado com essa frase. Eu acolho muito, muitos pais que falam, cada criança tem seu tempo. Quando um pai, uma mãe fala isso, gente, é porque ela tá sofrendo muito.
E aí começa com argumentos, tipo, o pai falou com 4 anos, o avô, blá, blá, blá. Isso daí só alimenta a dissonância cognitiva dos pais. Se você é um familiar que está assistindo essa aula, muito cuidado a falar isso, porque isso só vai alimentar uma coisa e depois que passar esse tempo, que os pais perderem essas janelas de oportunidade, simplesmente elas passaram, o tempo não volta, tá, gente? O luto vai ser muito mais intenso no futuro, então vamos ter o cuidado. Eu gosto muito desse livro chamado O Livro dos Maus Argumentos. É um livro maravilhoso. Eu recomendo, assim, é uma leitura super legal que vai empoderar de informação quando as pessoas chegam com esse tipo de argumento, tá bom? E falar sobre essa questão do luto, né, gente? O luto é um termo infeliz, né? Porque o luto remete à morte, e mas tem muitos pais que fazem essa expectativa em cima do filho. Eu falo que o luto não é o luto do meu filho, é o meu luto, é o luto da minha morte. Tudo que eu faço pelo meu filho, tudo que eu trabalho nas redes sociais, é pensando em construir um mundo, né, um pedaço do mundo, modificar de alguma forma toda essa situação, porque a única certeza que eu tenho na vida é que eu me vou, eu não vou permanecer aqui. Eu nasci antes do meu filho, o que é mais certo é que eu vou sair desse mundo antes dele. E eu vou fazer o possível e o impossível para desenvolver meu filho. Mas eu sei, conforme a gente vai estudando sobre neurodesenvolvimento, a gente sabe que é uma caixinha de surpresa. A gente não sabe o que vem e tem várias questões. A gente tem que estar desenvolvendo o tempo todo agora, mas a gente tem que pensar também no futuro. E essas incertezas, essas inseguranças, elas dão rasteiras na gente o tempo todo. A gente quer se preparar para o futuro e muitas vezes a gente fica olhando, tentando visualizar. E a gente não pode, a gente não tem como, a gente não tem ferramenta para olhar o futuro. O que a gente tem é para fazer pelo hoje. Então, preparar uma poupança, enfim, se unir contra os pais para criar instituições para ajudar, apoiar esses adultos, né, que vão precisar de algum nível de suporte. Quando eu falo, seria importante instituições que vão cuidar desde o autista nível 1 ao autista nível 3, porque o autista nível 1 precisa de suporte. Eu tenho muito suporte do meu esposo. Meu esposo, a gente começou a namorar muito cedo, eu saí da casa da minha mãe e já casei, então meu esposo, ele sempre me apoiou em todo esse processo. É meu grande parceiro, meu grande amigo. Eu tive muita sorte de ter alguém assim ao meu lado, mas nem todos têm. Então, muitas vezes um autista com nível de suporte nível 1, ele vai precisar desse tipo de apoio. E uma instituição dessa pode ajudar, da mesma forma que pode ajudar o nível 3 também. Então, a gente tem que pensar nisso também. E a gente tem que pensar no hoje, o que a gente pode fazer para desenvolver nossos filhos. Então, a gente tem que estar nessa questão, sem querer visualizar o futuro. Se você é um terapeuta e está aqui, escuta ativa dos pais, você está com a preciosidade deles. Tudo que você fizer vai impactar na vida não só dessa criança, desse indivíduo, mas na vida da família inteira. A gente precisa muito da sua escuta ativa. A gente precisa das suas técnicas. E, gente, uma terceira questão é a rede de apoio. A gente tem que tecer nossa rede de apoio. No meu site, www.daniacf.com, eu tenho um texto que eu falo, que eu trouxe de uma pesquisa que se chama Terapia em Casa, no meu blog, né, na parte do blog, onde eu falo sobre esse processo da gente tecer a nossa rede de apoio. É complexo, mas ela é possível. A gente tem que saber selecionar. A gente precisa disso. Nós precisamos. Existem pesquisas que tem uma pesquisa que ela foi replicada, né, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, trazendo, comparando mães de autistas com grandes déficits, né, autistas que exigem mais nível de suporte 3, o cortisol delas semelhante a combatentes de guerra, a ex-combatentes de guerra. É algo muito pesado.
Então a gente precisa saber tecer essa nossa rede de apoio, e eu recomendo essa leitura desse texto. Como eu falei, no meu site também tem um curso gratuito, e é isso que eu queria trazer para vocês aqui. Vamos continuar nessa nossa imersão. A próxima aula eu vou conversar com vocês sobre pesquisas relevantes no TEA, e ela é extremamente importante essa aula, porque a gente precisa estar sabendo o que está acontecendo no mundo, esses dados são muito importantes, a gente tem que saber essa correlação com outras comorbidades também, sabe para quê? Para a gente abrir os olhos. Porque nem tudo é autismo, gente, nem tudo é autismo. A gente fica colocando tudo muito na conta do autismo, mas tem várias outras questões associadas também. Espero que você tenha gostado e te vejo na próxima aula. Lembre de acessar o meu site, que foi feito com muito carinho para você. Até mais, tchauzinho!